Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bora falar agora sobre o Vasco e a busca do Cruz Maltino por um novo dono. 777 em frangalhos, questão financeira muito delicada. A empresa norte-americana está em um processo de insolvência. 1 bilhão e 700 milhões de empréstimo. Houve uma acusação de fraude nessa negociação. O Standard Liège à venda na Bélgica, e diante desse cenário, o Vasco decidiu vender a SAF do Vasco, que pertence hoje a 777. Ouvi de uma pessoa do Vasco com quem conversei durante o programa do Nicola dessa quarta-feira que existem vários interessados. Tem gente ligando do Brasil, do exterior, mas há uma emergência em encontrar um novo dono, até porque todas as dívidas que têm aparecido, somadas às questões financeiras como salário, direitos de imagem, fazem com que o Pedrinho tenha enorme dificuldade na condução do dia a dia. Queria contar um bastidor antes de falar sobre a SAF. O Vasco descobriu nas últimas horas que há um empréstimo feito pela 777 num banco alemão. Os valores ainda estão sendo levantados, mas é mais um problema que Pedrinho e companhia têm de resolver. Sobre o dono, novo dono, a busca por um novo dono. Não descartem José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa e da FAM, como possível substituto da 777. Lamacchia já disse publicamente que não há negociações com o Vasco. A informação que eu tenho é diferente. Ele segue tratando dessa possibilidade. Chegou a fazer proposta de 450 milhões de reais a 777. A empresa norte-americana pediu 600 milhões. Essa discussão segue em andamento. Combinado? Qualquer novidade prometo contar para vocês. Queria que usassem um espaço para comentário para dizer de todos os nomes que já apareceram qual aquele que mais agrada para se tornar dono da SAF Cruz Maltina. Alexandre Arruda. O golpe dado pelo Pedrinho mostra ao mundo que o Brasil não é sério. Já havia outros movimentos da justiça trabalhista indo contra a lei da SAF. Com essa do Vasco, não se fecha o caixão para SAF sérias? Acho que mais do que uma pergunta é uma afirmação, né? A justificativa do Vasco para sair da justiça para tirar o poder da 777 é de que existia uma preocupação do Vasco de que o clube se tornasse alvo de penhoras, na medida em que a 777 está decretando falência pelo mundo. Ela, por exemplo, já colocou à venda o Standard Liège, ela está sendo alvo de uma acusação de fraude nos Estados Unidos por conta de um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Vasco havia pedido garantias bancárias e a 777 não pôde apresentar. Em 30 de setembro vencia o prazo para o pagamento de 270 milhões de reais e ninguém tinha essa perspectiva de que o pagamento aconteceria. E aí, em meio a esse processo de insolvência da 777, se a 777 declara falência, as ações do Vasco poderiam ir à penhora. E aí seria um enorme caos para o Vasco, tá? Essa é a justificativa dos dirigentes do Vasco. Admito que não é a solução mais adequada, mais própria, mais ética, mas, cara, tentando salvaguardar o Vasco, que é o alvo de interesse dos vascaínos, eu consigo compreender a decisão, tá? O Vasco ainda quer o Coelar, consegue confirmar? Gabriel, posso perguntar aqui. Mas, cara, em janeiro, a negociação não andou por causa das cifras. Alguém para ganhar na casa dos 800, com mais uma injeção de dinheiro para tirá-lo lá do clube saudita. E aí um detalhe, né? O dinheiro que você não recupera porque é um jogador que já é veterano, né? Então bora começar o vídeo aí falando sobre a partida, né? O retorno do Campeonato Brasileiro que acontecerá nesse domingo, né? Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, né? Um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do futebol brasileiro, né? Um jogo aí que, cara, movimenta muita coisa. Tem a questão, obviamente, de autoestima, de confiança, né? Do outro lado, a gente tem uma grande equipe comandada por um grande treinador que é o Tite, né? E do lado do Vasco, uma expectativa positiva, né? O Vasco que nas últimas partidas aí conseguiu uma vitória contra o Vitória da Bahia, saindo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e conseguimos também aquela classificação suada, sofrida, mas veio a classificação na Copa do Brasil contra o Fortaleza, né? Que é uma boa equipe, né? Um time aí que tá jogando Sul-Americana, acabou de eliminar o Boca Juniors, inclusive, né? Então o Vasco
vem com uma confiança um pouquinho maior, mas a gente sabe que precisa evoluir, precisa melhorar e melhorar muito. E a expectativa é que agora, com a chegada, né, do nosso novo treinador, o Álvaro Pacheco, que já está trabalhando desde a semana passada com o grupo, a gente veja, né, essa melhora na questão ali de futebol dentro de campo, né, um time que vai entregar mais intensidade, que vai ser mais competitivo, independente de adversário, né, e que consiga evoluir também na parte ofensiva, né. O Vasco estava tendo muita dificuldade ali de criação de jogadas, né, o Vasco estava tendo muita dificuldade de conseguir penetrar no sistema defensivo das outras equipes. Então a gente acredita agora que com o trabalho sendo implementado aí pelo Álvaro e por toda a comissão técnica que veio junto com ele, a gente veja essa melhora aí já a partir do próximo domingo. Do lado do Flamengo, eles terão um desfalque já confirmado, que é o lateral Ayrton Lucas, não poderá jogar. E do lado do Vasco, elenco completo, todo mundo à disposição do Álvaro Pacheco, né? E como eu venho falando nos últimos vídeos, a gente deve ver aí o Vasco retornando para jogar com um esquema de 3 zagueiros, como aconteceu lá atrás, no começo da temporada. E eu vou falar para vocês, naquele momento, para mim, foi o momento que o Vasco jogou o melhor futebol no ano, né? Quando a gente tinha ali 3 zagueiros, o Medel centralizado, João Vitor pela direita e Léo pela esquerda. A única mudança na zaga é que o Maicon, né, ganhou a vaga do Medel e será aquele líbero, né? Vai jogar ali como aquele zagueiro central, ali um pouco mais recuado. No meio de campo, a gente vai ter mais uma mudança, né, que é a entrada do Puma Rodrigues na vaga do PH, jogando de ala direito, né? O Puma vem treinando como titular, vem agradando aí, né, ao Álvaro Pacheco ali pelas jogadas de linha de fundo, então a tendência é que ele ganhe essa oportunidade. E no setor ofensivo a gente pode ter mais uma alteração. O David, né, que era titular absoluto, pode perder a vaga para o Adson. Então, o provável time, né, o time que pode ir a campo nesse domingo, é óbvio que até lá a gente pode ter algumas mudanças, mas deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, né, nosso goleiro aí de seleção brasileira, trio de zaga com Léo Pelé, nosso capitão pela esquerda, João Vitor pela direita, né, com liberdade para sair, né, para o jogo, para poder puxar ali muitas vezes um contra-ataque, e o Maicon centralizado, meio de campo, na ala esquerda Lucas Piton e na ala direita Puma Rodrigues. Centralizados, a gente deve ter Sforza, Galdames ou Hugo Moura e Dimitri Payet, e lá na frente Adson ou o David e Pablo Verret. Eu tô confiante, cara, tô acreditando, venho falando para vocês que clássico, as coisas se equiparam, né? A gente já viu isso milhares de vezes no passado, né? Muitas vezes o Vasco com times mais fortes perdeu pro Flamengo, e a mesma história aí vice-versa, né? A gente já viu times aí muito fortes do Flamengo tomando, né, muitas vezes porrada do Vasco aí dentro desse clássico. Então eu tô acreditando, mesmo sabendo que o time do Flamengo é um elenco mais completo, é um elenco ali que já joga junto há mais tempo, acredito que o Vasco possa sair de campo com uma grande vitória e com uma grande atuação aí para celebrar, né, esse início de uma nova era sob o comando do nosso treinador Álvaro Pacheco. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre Pedrinho, né? Porque ontem o Pedrinho ele participou da audiência pública, né? Referente, né, ao dinheiro que o Vasco vai receber da prefeitura para a reforma de São Januário. E, cara, mais uma vez foi uma audiência pública muito bacana. O processo, né, do Vasco conseguir arrecadar esses 500 milhões de reais está evoluindo muito, né? Pelo que a gente ficou sabendo, a gente pode ter a aprovação de tudo isso já acontecendo agora no mês de junho, né? O Vasco conseguindo essa grana que vai ser utilizada 100% para a reforma do Caldeirão, que deve começar após o Campeonato Brasileiro terminar e deve durar aí cerca de 3 anos. Mas após a audiência pública ontem, o Pedrinho foi perguntado, né? Ele acabou sendo parado ali por alguns veículos de imprensa e perguntaram para ele: e aí, ô Pedrinho, como tá a situação do Coutinho? E ele abriu o jogo, ele falou: cara, tá evoluindo, a gente está muito confiante, né? A gente já tem uma reunião marcada com o Coutinho para terça-feira que vem, né? Então já tem data marcada, já tem aí tudo certinho, né? E pelo que a gente apurou na noite de ontem, né? O Pedrinho já vai chegar para essa reunião com o contrato, né? Para o Coutinho poder assinar. A gente acredita que até terça-feira que vem a gente já tem um desfecho da rescisão contratual do Coutinho com o Aston Villa, clube inglês, né, que hoje detém os poderes financeiros do Coutinho. Aí já na terça-feira que vem o Pedrinho aí podendo apresentar o contrato, apresentar a proposta e o Coutinho aí já assinar, né, já se tornar jogador do Vasco. A tendência é que ele feche um contrato aí de 2 temporadas e meia, né? E a gente tem aí, né, essa alegria de comemorar o retorno desse craque que é o Felipe Coutinho para nossa casa. Mas não para por aí, né? O Pedrinho nessa entrevista também falou, né, que ele tá aí nesse momento junto com o Lúcio Barbosa, junto ali, né, com os membros da Vasco SAF, entendendo quais serão as possibilidades do Vasco, né? Questão financeira, a gente sabe que os cofres ali foram deixados vazios pela 777 antes do afastamento dela. Então o Pedrinho tá se movimentando, tá correndo atrás de patrocínio, tá correndo atrás de parceiros para que o Vasco não
não fique só no Coutinho, né? Para que o Vasco possa trazer outros grandes jogadores, né? A gente já falou muito de Thiago Alcântara, de Lianco, né? O zagueiro que atua lá no futebol inglês. Tem também o possível retorno do Souza, é outro que também deve ter uma reunião aí com o Pedrinho no decorrer da próxima semana, né? Ele que já chegou ao Brasil ontem, vai estar no Maracanã domingo para assistir o clássico contra o Flamengo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, e também de outros atletas, né? Como a gente já falou, Gustavo Coedjar é outro que interessa, né? Então, essa tendência aí que o Vasco, a partir da semana que vem, a partir da contratação do Felipe Coutinho, a movimentação aumente, né, e que o Vasco possa já abrir negociação com outros jogadores que chegarão, né, para reformular esse elenco agora no mês de julho, quando a janela internacional de transferências vai se abrir. Beleza, rapaziada? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto.